Boa tarde a todos. Eu não gosto de palestras. Porque as palestras fazem a gente perder tempo. A gente não aproveita quase nada. Leva para casa assim, talvez 1, 2, no máximo 5% que ouviu. E aí eu gosto de conversar um pouco. Mas como eu tenho muita gente aqui, eu não vou poder conversar muito aqui. Eu vou apresentar algumas ideias que têm a ver com a nossa realidade diária, e convivendo com diferenças. Um tema assim muito mal entendido, talvez muito mais complicado, achando que existe a possibilidade de todos serem iguais. Isso aí vai ver um absurdo, impossível. Impossível todos ganharem a mesma coisa, se vestirem do mesmo jeito, sentirem as mesmas coisas, pensarem da mesma forma. É impossível. Mas as pessoas, vez por outra, se deixam enganar. E nessa ideia de melhorar a sua própria existência, a sua própria vida, acaba se encantando com algumas falsas ideias. Então, uma das coisas que eu vou fazer é, no tema que envolve as diferenças, a gente vai lembrar, eu gosto dessa imagem, eu acho ela muito significativa. Ela traz 10 mãos, e ela traz uma flor, e permeando essas 10 mãos, um lembrete, Deus, Criador, e nós, pessoas, as suas criaturas, junto do lado da criação. E a gente vai notar que os desafios de convivência, seja ele dentro da sala de aula, dentro de casa, no centro espírita, na vida social do cidadão, é exatamente isso que acaba fazendo falta para nós. Mas antes disso, muita gente acha, pensando no tema das diferenças, que nós somos diferentes desse jeito aqui. Olha que interessante, isso é um logotipo, né? Todos somos diferentes, mas temos algo em comum. E aqui, observem bem aqui o que acontece. Onde estão as diferenças aí? Vocês vão ver que as diferenças são apenas na aparência. E isso aí denuncia para nós uma visão bastante empobrecida, inclusive de quem busca melhorar a situação das pessoas na sua ingenuidade, na sua visão de vida. Porque é claro que há uma diferença física, seja de cor, seja de tamanho, seja de saúde, mas isso de forma alguma é um problema. Aliás, nunca foi um problema. Nós tornamos isso um problema na medida que esquecemos os reais mecanismos que diferenciam uns dos outros. Então, eu coloquei essa imagem porque ela não traduz realmente o que nós precisamos entender ou o que nós precisamos lidar. Então, se isso não traduz, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que nós temos em comum? Observe essa cena aqui. Dá para enxergar? Né? O que a gente está enxergando lá? Ninguém erra, né? Ninguém erra na interpretação dessa cena. E é isso que a gente não pode esquecer em momento algum. Todos temos uma capacidade de reconhecer o que é elevado, o que é nobre, o que é além da circunstância material. Todos. O que não quer dizer que todos usamos isso.
Às vezes é uma faculdade que está embotada. O que é embotada? Está parada, está adormecida. É que nem água parada durante muito tempo. O que acontece com ela? Ou ela evapora, né? Aquilo provavelmente ela evapora. Ou ela apodrece por falta de uso. Então nós temos essa questão. Não perceber as coisas desse jeito não significa que elas não são assim. Podem significar que eu não consigo perceber desse jeito ainda. Então, se nós temos isso em comum e ninguém erra nesse momento, né, eu gostaria que os senhores observassem essa cena que eu vou mostrar aqui. Quem que conhece o Fernando Bem? Já ouviu falar? Fernando Bem. É um médico do Rio de Janeiro que faz psicografia, né? E ele é auxiliado, melhor dizendo, né? Ele é supervisionado por um espírito chamado Fátima. O trabalho dele, virando hoje na internet, tem um monte de vídeos, todo mundo pode olhar, e o trabalho dele acaba servindo os propósitos de divulgação das ideias espirituais, né? Espíritas principalmente, ajudando as pessoas que vivem em movimentos muito complicados na sua existência pela perda de alguém querido, né? São psicografias. Você vê como colocar aí? Já que encontramos aí a nossa irmã já levar, e aí a gente nunca sabe o porquê da família não estar presente, né? Mas sempre nós ajudamos essas famílias, mesmo quando não recebemos cartas, porque a nossa energia vai encontrá-los. E eu tenho muitos registros de casos que famílias se transformaram, mesmo não estando presentes. Essa carta foi assinada por Maria de Fátima Alves, uma senhora muito legal, e ela disse assim: obrigado, meu Deus, por registrar aqui uma cartinha para meus familiares. Minha filha Tatiana, que Deus te ilumine e te proteja sempre. Foram dias difíceis, não foi? Sei das dificuldades, mas sei do quanto e do tanto que fui ajudada espiritualmente. Nunca reclamo de Deus. Tudo correu da melhor forma que deveria transcorrer. Querido, agradece ao Fábio por mim e deixa um beijo na Thalita, na minha direitinha. Estou muito orgulhosa dela e de suas escolhas. Que ela repense sobre o ciúme e sobre o jeito de falar com o Henrique. Pois você, Tatiana, já tem um temperamento, um gênio forte. Ela não pode ficar puxando a você. Thalita, diga ao Henrique, seu pai, que é o pai dele, manda um recado para a Terezinha e o Almeidinha, que ele está bem e que influencia todos a banda para voos maiores. Aproveito para deixar um beijo no Gleidson. Eu vejo ele dando conselhos em todo mundo. Tenho muito orgulho. E deixo aqui minha bênção no Guilherme e no Gustavo. Deixo também um abraço no Jussier. Eu estava me lembrando, filha, de como sofri vendo-a naquele chão ou cuidando de mim. Mas quando cheguei aqui e me disseram que tinham orado por mim na igreja de Nossa Senhora das Dores, na Basílica de São Francisco, mesmo no Hospital de São Francisco, eu fiquei muito emocionada e muito grata. Por favor, entenda, a vida é muito mais que as coisas que você deseja fazer na sua hora. A vida é uma grande oportunidade. Aproveite tudo, que nosso Senhor Jesus Cristo possa interceder na vida de vocês, hoje e sempre. Agora, quando a gente vê uma cena dessas, não é a notícia da menina de 6 anos que desencarnou, deixando os pais inconsoláveis, que acaba trazendo para a gente a notícia consoladora. A emoção da mãe e da madrinha, ouvindo falar
da criança, sabendo que ela está bem, que faz com que a gente fique emocionado, porque é isso que nós temos em comum. Mas observe o seguinte, não é curioso, não sei se deu para ouvir, a menina falar que frequentemente os pais vão até lá e eles brincam, mas os pais não se lembram disso. Mas ela volta a dizer que nesses encontros eles matam a saudade. Que encontros são esses? São encontros que durante o sono do corpo nós saímos do nosso corpo e vamos em direção àquele alvo, com aquelas pessoas, naquele lugar que é objeto da nossa preocupação. Só que, curiosamente, durante a vigília, não nos lembramos disso. E isso é muito importante que os senhores mantenham na memória. Quer dizer que eu posso viver uma experiência no mundo espiritual e de alguma maneira perder o registro dela aqui? Sim. E esse vai ser o grande tormento que a gente vai trazer para a nossa existência material. Um tormento que precisa ser vencido para de fato entender e vivenciar a proposta espírita que é trazida para nós, não nos livros ou nas palestras, que adiantam muito pouco se o seu som não entra no seu ouvido, se as palavras não são entendidas, porque o seu coração está inquieto, porque sua consciência está adormecida ou em tempestade. É necessário uma experiência muito singular de existir na terra como nós existimos, sofrer como nós sofremos. E aqui tem muita dona de casa, meu irmão. Então nós estamos em casa, porque eu faço comida, eu lavo roupa, eu cuido de duas crianças, eu trabalho o tempo inteiro, faço tudo isso sozinha, ainda dou aula, tenho umas palestras. Então eu sei o que é levantar de manhã, ainda mais eu sou neurótico, eu gosto da pia arrumada. De noite tem que estar arrumada, porque a minha mãe incutiu isso em mim de tal maneira que eu não posso dormir lembrando que tem uma pia de louça para lavar. Vou lá e lavo a pia da louça. Então não é fácil viver o dia a dia. E hoje, graças a Deus, com um pouco dinheiro, e se tiver muito dinheiro, a coisa complica. Ter pouco dinheiro é mais fácil. Não tão pouco, que eu não consigo sequer, mas ter o suficiente. Então, nessa ideia do que temos em comum, é importante que a gente compreenda o que faz a gente ficar diferente. Cada um de nós, para entender o lugar do outro, o papel do outro, precisa entender um pouquinho desses elementos que compõem cada um de nós. Então, passando rapidamente, cada um de nós é um espírito, ou tem uma alma, ou é a alma encarnada, é o espírito encarnado, que é a alma. Com a alma você traz o seu passado espiritual. Você traz as suas experiências, os seus vícios, as suas tendências. Eles se manifestam gradativamente, mas se manifestam através do seu corpo. O corpo vai traduzir para tudo o que você precisa fazer aqueles anseios e limitações da alma. Então haverá corpos bonitos, corpos lindos, corpos jovens que se tornarão velhos, corpos deformados, que resgatarão a paz daquele espírito. Mas é preciso ter olhos para entender que você olhar para alguém deformado, doente, mirrado, e ficar com pena, significa que você não entendeu nada. Não quer dizer que devemos ser indiferentes, porque vejam só, como diria o pensador, a natureza prefere o sofrimento à indiferença. E nas próximas décadas, anotem no nosso caderno o que vai acontecer. Porque a indiferença jamais é perdoada. Logo depois que eu me torno diferente, vem o sofrimento. Quando você não quer lidar com um assunto, conversar com alguém sobre alguma coisa, e vai adiando, vai adiando, vai adiando, numa indiferença, como termina isso?
sofrimento. E Deus não tem problemas com o sofrimento. Uma, educar o corpo, educar para que o ambiente em que vivamos permaneça saudável, e educar os fatores sociais para que a palavra não se torne um instrumento de desagregação, de degeneração. Quer saber como uma pessoa é? Escuta o que ela fala. Quem fala palavrão? Quem reclama demais? Quem xinga demais? Essa é a vibração que carregamos. Não estou falando isso acusando. Aliás, eu sou filho de italiano. Então, não sei quem tem família italiana, né? Italiano costuma ser bastante exaltado, né? Mas é importante lembrar. Então, dentro dessa característica, cada um pelo esforço. Quanto você conseguiu chegar em termos de maturidade e quanto esforço você consegue realizar. Porque o senhor já tem uma certa idade. Deve ter visto crianças bastante ativas, crianças bastante preguiçosas, indivíduos bastante acomodados, indivíduos bastante incomodados. Então, cada um de nós traz esse patrimônio, que é a maturidade. Como tratar os filhos da mesma forma? Se um é preguiçoso e o outro é cumpridor dos seus deveres, como tratar do mesmo jeito? É possível? Você pode até tentar, mas vai se arrepender. Porque para isso Deus deu para nós uma capacidade de pensar. Então, dentro dessa estrutura, cada um de nós está numa caminhada de amadurecimento. Um amadurecimento que vai premiar a gente na medida que a idade chega e que a velhice toma conta do corpo, que o movimento vai ser detido. Então, quem é muito jovem não vai entender o que eu estou falando. Mas quem já tem mais idade vai perceber. Já não dá mais para correr tanto, não dá para levar tanta coisa pesada, já não dá mais para dançar tanto, para quem gosta de dançar. Entretanto, alguma coisa sempre dá para fazer. E veja que interessante, eu me encaminho para um encontro comigo mesmo. Então, dentro dessas diferenças, nós vamos entendendo, lá no livro dos Espíritos, que elas trazem oportunidade de transformação. Por isso que no lar, os filhos não fazem o que a gente quer, ou a gente não faz o que os pais querem. Existem diferenças que são questionadoras do nosso comportamento e do comportamento alheio, que é necessário ser compreendida, porque isso traz, sim, a possibilidade de transformação. Sem isso, estaremos parados, correndo o risco do apodrecimento. Olha para essa cena aí. Dá para entender o que está aí? O que a gente vê aí? É o menino das castilhas. O problema das convivências. Conviver com quem nós amamos, que pensa da forma como nós pensamos, é muito fácil. É quase um alimento. Mas conviver com pessoas difíceis. Veja que interessante. Reconheça os 20 tipos de pessoas problema. Eu fiquei curioso para saber quem será esse tipo de pessoa problema, né? Ou então, a outra capa, conviver com pessoas difíceis. Então, na verdade, essa questão é que torna para nós a convivência um desafio. Mas o que são pessoas difíceis? Então existem pessoas que reagem de um jeito que a gente não espera que reagem. Ou que esperam da gente algo que a gente não espera ter que dar ou fazer. Então aí começa um desafio muito grande. Né? Só que a base dessa convivência e a compreensão, ela é resultado de um longo processo. Sem entrar em muito detalhe, eu gosto muito dessa imagem aqui. Não sei se alguém já ouviu essa imagem. Essa imagem ela traz um pouquinho da ideia de amadurecimento. A gente acha, quando o que é uma pessoa madura? É um senhor de cabelo branco que antes de falar ele pondera. Não.
pré-maturidade. Veja que interessante. Nós temos 3 tipos de amadurecimento. Portanto, existe um amadurecimento físico, que é essa primeira curva toda desenhada aqui em traço contínuo, curva A. Existe um amadurecimento que a gente vai chamar amadurecimento da alma, anímico. E existe a curva de desenvolvimento espiritual, que é essa aqui, ó. Então vamos entender esse gráfico aqui, ó. Olha só. Aqui eu nasci. O que vai lembrar que houve um momento na sua vida, se você tem mais de 35 anos, que você sentia que já não dava mais aquele jeito, porque tinha 20 anos. Já não fazia mais as mesmas coisas, não vinha mais do mesmo jeito. Eu me lembro claramente de passar por isso. Então nós começamos, mais ou menos nessa idade, a ter a quantidade de vitalidade diminuindo. E o corpo já não conseguirá repor do mesmo jeito. Veja que interessante. Assim como na adolescência surgirá a crise da identidade, que é não saber exatamente o que é, ou quem é, na meia-idade vai surgir uma crise. Eu acho que as pessoas já conhecem essa crise, não é? A crise dos 40. Alguém já ouviu falar dessa crise? É a crise em que os casamentos terminam às vezes. A crise em que alguma coisa diferente parece que está acontecendo. Eu sempre brinco assim, é aquela idade em que eu olho para o lado assim, meu Deus, eu casei com ela. Ou ao contrário, meu Deus, olha com quem eu estou morando. É a crise, mas veja, por trás dessa crise tem um ensinamento profundo. Você sabe que está no ciclo de descida. Então dá um desespero. Em alguns o desespero é tão grande que ele volta a fazer academia, volta a correr, e faz isso, e faz tanto movimento que às vezes arruma uma namorada, né? Troca uma esposa mais velha com uma esposa mais nova, e vice-versa. Por quê? Porque existe uma urgência de viver o que não foi vivido. Porque sente no íntimo que a curva está descendo em termos de vitalidade. Não é alguma coisa racional, é algo intuitivo. E é necessário, porque neste momento eu preciso ajuizar corretamente as minhas escolhas, uma vez que a definição destas escolhas define também o restante da minha existência. Então olha que coisa curiosa. Quase todos os grandes trabalhadores tiveram impacto para a humanidade, como Kardec, por exemplo, e outros espíritos, que não precisa ser Kardec, mas pode ser cientistas, podem ser religiosos, etc. Depois de 50 anos, é que realmente começa o trabalho deles. Porque aquela idade já não sofre mais as ilusões e as intempestades da idade mais madura, mais moça. Então, junto com essa curva de amadurecimento físico, que ela cresce, o bebê é super frágil, mas o velhinho também é frágil. O bebê pode morrer se não for cuidado, a pessoa de idade também. E isso eu acho demais, porque todos vamos passar por isso. Não tem como. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem como, nem passe. Mas existe a curva de amadurecimento anímico. Antes dela, essa curva de desenvolvimento espiritual é assim. O bebê, ele tem quase nada de robustez física, mas está completamente mergulhado no mundo espiritual. Ele vive o mundo espiritual, ele capta o mundo espiritual. Ele sofre influência do mundo espiritual. Quando o pai e a mãe brigaram, a criança, a bebê, sente. Ela recebe aquilo. Ela sente o impacto da carga vibratória. Porque ela está mais no mundo espiritual, embora tenha um corpo, do que no mundo material. Na medida em que o ser cresce, essa percepção vai diminuindo. Onde o mínimo dela é nessa época. Em que época é essa? Aos 35 por aí? É a época em que estou trabalhando o máximo para garantir o meu sustento. Eu tenho que me ocupar com a vida material. Mas
O interessante é que à medida que o tempo passa, eu vou tendo cada vez mais contato com o mundo espiritual de volta. Mas atenção, o mundo espiritual que eu aqui me refiro não é o mundo dos espíritos. É o seu mundo espiritual. O seu mundo espiritual é aquilo que compõe todo o conjunto de experiências espirituais que você fez. Então, quem teve a oportunidade aqui já de visitar asilos, houve uma época que eu gostava muito, os asilos trazem assim, histórias belíssimas de ser ouvidas e aprender algo com aquilo. E a gente nota que à medida que a idade chega, alguns espíritos se tornam leves, outros se tornam pesados. Claro, aquele indivíduo que foi envelhecendo, ele se tornou chato, rabugento, cheio de manias, cheio de querer isso e não querer aquilo. São espíritos que estão envelhecendo no corpo, mas que de alguma maneira o contato com o mundo espiritual lhe traz sofrimento. Porque o mundo espiritual inicial que ele terá contato é o dele, é o mundo espiritual dele. E se ele nunca quis contato com esse mundo, ele sofre um impacto. Então nós temos 3 tipos de manifestações para essa curva aqui, ó. Essa curva no meio, a curva C. Aqui ela está subindo. Esse é o caso ideal. Mas ela poderia fazer assim. Eu vou crescendo, que é o desenvolvimento psíquico. Ao chegar nesse momento, eu posso crescer junto em termos de percepção espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. O Chico, por exemplo. Ele envelhecia, mas à medida que envelhecia, ele cada vez tinha mais lucidez. Eu posso permanecer mais ou menos igual, portanto, sendo uma pessoa, dependendo das minhas escolhas, satisfeita com a vida, ou, pior dos mundos, à medida que o corpo cai, envelhece, psiquicamente eu também vou perdendo essa capacidade. Que aí gera os quadros de dor, de sofrimento, ao que eu me referi. Então, essa maturidade, ela vai trabalhar a nosso favor, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não tenho lucidez. E como eu disse antes, muitas vezes o sofrimento é a bênção que a gente tem necessidade, não é o castigo. O sofrimento é a porta que nos permite acordar. Tanto é que o sofrimento não dura a vida toda. Ninguém passa a vida toda sofrendo. Em alguns casos, você vê pessoas retidas por 30 anos. Entretanto, se você conversa com essas pessoas, a maioria das vezes, elas não se sentem retidas em sofrimento, melhor dizendo, por 30 anos. Pelo contrário, elas desenvolvem mais lucidez. Então, cada um tem uma experiência. E essa experiência é que faz a gente se questionar, uma vez que ela é inevitável. Né? Nesse processo de amadurecimento, ser espírita tem ajudado. É aí que a gente se pergunta se realmente isso faz sentido. Quando eu falo em ser espírita, muita gente vai achar que eu estou me referindo a você conhecer Allan Kardec, conhecer de cor e salteado os princípios da doutrina espírita. E na realidade, isso não garante nada para mim. Isso não garante nada para mim. Tanto é que tem pessoas que dão aulas, fazem exposições, e tem grandes problemas de ordem espiritual durante a sua existência, apesar de conhecerem intelectualmente o Espiritismo. Então, se conhecer o Espiritismo não vai ajudar, é o Espírito Júnior Leal que vai dar uma dica para nós. Então, como é que ele coloca lá? 2 laços são necessários para que a criatura se integre realmente no Espiritismo: engrandecimento do coração e serviço do cérebro, regulando emoções e pensamentos que entrosem com as inspirações que vertem incessantemente das esferas superiores. O que ele quer dizer com isso? Moralidade, inteligência, análise prática do dia a dia. Veja só. Pegar uma ajuda lá do Evangelho.
No Evangelho tem uma passagem, uma parte que bem-aventurados os aflitos, em que ele diz assim: obediência e resignação, inclusive é o título. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento da emoção, do coração. Então repara, muita gente entende que viver o Espiritismo é praticar a caridade. E não está errado. A prática da caridade desenvolve aberturas no cérebro mental, cérebro espiritual. Com a prática da caridade, com a bondade, eu melhoro o meu equipamento de percepção da realidade. Eu sei que quando se estuda pedagogia, psicologia, isso não é obstáculo. Mas nenhum coração atormentado aprende. Quando você está com medo, você não aprende. Quando você está com raiva, você não aprende. Quando você está com ciúmes, você não aprende. Quando você está com nojo, você não aprende. Você se defende. Você está no mecanismo automático que a vida criou para você sobreviver. Quando o Espírito fala com o sentimento da razão, significa que o que eu estou fazendo, vivendo, experimentando, faz sentido para mim? Isso não é fácil. Porque pensar não é ficar criando ideias. Isso não é pensar. Tem gente que fica 3/4 da vida assistindo telenovela. E sim, é um lixo. Você está jogando 3/4 da sua vida fora. Ai, mas você tem contra a televisão. Nada contra a televisão. Mas é um tempo que você não pensa. É um tempo que você descansa. 30 minutos, 40 minutos, claro, todo mundo precisa. Mas tem a novela das 6, tem a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9, eu tenho não sei o que das 10. E você passou a vida inteira assistindo novela. A vida. Mas a novela é só um exemplo. Né? Você talvez já seja jovem, então hoje você tem outro mecanismo de distração. WhatsApp, ou a rede social, que é outro lixo vibratório. Infelizmente, você está no mesmo processo. Você anestesia a sua capacidade de pensar. E não pense, senhores, que isso aí é desarticulado. Isso não é proposital. Isso é proposital. Então, se nós temos o sentimento da razão, a prática da caridade limpa o pensamento. Abre espaços para uma razão mais clara, um raciocínio mais correto. Por outro lado, o sentimento do coração é paz de consciência. Veja que interessante. Ter paz não é simples. Não é fácil. Não é sentar e dizer que os problemas estão resolvidos. Ter paz é conseguir conviver com você. E é isso mesmo. Conviver com você por meia hora ou mais. Como assim? Sente na cadeira. Feche os seus olhos. Preste atenção na sua respiração por 10 minutos. Vamos ver quantas pessoas conseguem fazer isso. Pouquíssimas. Porque logo vem 1001 pensamentos. Logo vem 1001 preocupações. Mostrando claramente o quanto eu estou distanciado de uma realidade que eu tenho que construir. Porque sem ela, eu tenho e acabo me agarrando com o que eu consigo enxergar. Então há pessoas como cegos caminham na vida se agarrando no que conseguem sentir, ao invés de desenvolver o que o Espírito propõe aqui, veiculando emoções e pensamentos que entrosem. As amarras, os ganchos, serão as emoções e pensamentos. Gancho para quê? Para se ligar a essas inspirações que vêm das esferas superiores. Então ser espírita é viver como espírito, mesmo no caminho. Porque a sua vibração vai longe. No meio do tumulto, ela vai longe. Aonde ela vai? Para uma esfera espiritual elevada, alimentando-se. Ser espírita é desenvolver a capacidade de sintonia com o que é elevado. Ah, mas eu pego o Evangelho, eu leio e me dá sono. Isso muito.
é a vibração pesada, acostumada aos choques das fortes emoções do dia. Então, cada um de nós vai vivenciar esse desafio. E dentro desse desafio, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, o real problema em que a gente vai se defrontar nas convivências, de uma maneira geral, se chama, como eu coloco aqui, a frustração dos desejos não atendidos. Um livro do Torres Pastorino, Impermanência e Imortalidade, mostra para nós, uma das suas lições, essa questão da frustração. A nossa mente inquieta por vários motivos. A todo momento distrai a gente daquilo que é essencial. Vou repetir. A nossa mente inquieta a todo instante distrai a gente. A gente quem? A gente espírito, do que é essencial. Algo que Jesus já teria advertido a Marta e Maria. Mas que distrações são essas? Não são as distrações do dia a dia apenas. São as distrações do tumulto que a mente carrega de uma encarnação para outra. Talvez você nunca tenha parado para pensar que boa parte do tumulto que nós vivemos no nosso dia a dia não é fruto da situação econômica, não é fruto da escolha política, é fruto da turbulência da mente, da sua mente, que traz um passado muitas vezes pesado, carregado, e não me deixa em paz. Então esse é o processo que a gente vai enxergar, que precisa ser entendido em termos do trabalho com a frustração. Então, cada vez que a gente se torna capaz de produzir pensamentos, e esses pensamentos que estão desligados da harmonização, da harmonia, a gente desenvolve um mecanismo escravizante. Pensamentos desequilibrados geram vibrações desequilibradas, que atraem pessoas em situações desequilibradas, que fazem a gente viver desequilíbrios. Os desequilíbrios vêm como sinalizadores para eu despertar. Como eu falei no começo, a natureza prefere o sofrimento à indiferença. Então, todas as vezes que nós estamos reencarnados, sem perceber, nós emitimos vibrações, e essas vibrações vão delineando o seu futuro, atraindo pessoas, atraindo situações. O grande problema é que somos escravos dessas vibrações bastante desequilibrantes em termos do seu efeito. Por quê? Eu não me livro daqui. Mais ou menos assim, eu posso ter um casamento infeliz, posso trocar de marido, mas se a causa não foi trabalhada, não adianta trocar de marido. Eu posso ter um emprego, o emprego é difícil, o chefe é complicado, mas eu posso trocar de emprego e nem por isso resolver o problema. Porque o grande problema ainda não está necessariamente no emprego, está nas vibrações que eu emito. Não sei se está ficando claro. Isso é muito importante. Neste momento, os senhores estão invadindo o salão com vibrações. Uma nuvem sobe. As vibrações de cada um se emanam. Há uns que estão dormindo, não dormindo fisicamente, dormindo nas ideias. Entraram em sintonia com aquilo que lhes é habitual. Os amigos espirituais limpam, mas imediatamente ele vem ou ela vem e produz aquilo. Então uma onda que sobe para em cima do salão. Muito interessante. E aí faz com que cada um de nós vivencie a realidade do encontro. Então, nesse caso, pensando em termos desse problema, a gente precisa entender cada um de nós, né? Quando traz isso, precisa enfrentar a situação com as armas que tem. Então veja só que interessante. Num acontecimento qualquer, numa experiência qualquer, a gente vai lidar para entender um acontecimento, seja ele numa convivência, num momento,
a gente vai lidar com 4 coisas. Aconteceu algo. Imagina algo que está acontecendo na sua vida. Ou com alguém, com você. Esse acontecimento chega até você filtrado. Pelo quê? Veja só. Primeiro, como você se sente? Quais são as suas emoções no momento? Se você estiver nervoso, você vai ver aquilo de um jeito. Se você estiver irritado, se você estiver com medo, conforme a emoção do momento, você vai filtrar aspectos daquilo que é o acontecimento. Então a emoção traz traços na filtragem, na percepção de tudo que nos acontece. Mas não é só emoção. Um outro fator vai contribuir para isso, que é a capacidade que cada um tem de se identificar com aquilo que acontece. Se em outra existência ou nessa você já passou fome, você vai olhar para alguém com fome e vai se condoer, porque você se identificou com o fato. Se você já perdeu alguém querido, ao ouvir alguém chorando pela perda de alguém, você se identifica com o fato. Então, a identificação do fato tem a ver com o nosso passado espiritual. Todo acontecimento, quando chega, pode ser que ele não seja novo para mim. Um outro fator que vai contribuir para isso cada um de nós traz uma visão da vida, uma visão existencial. Ou seja, se a minha vida ela segue e eu tenho uma visão materialista, todo o meu raciocínio, a minha percepção vai ser sem considerar a realidade espiritual. E adivinha só, a nossa sociedade é carregada de pensadores que têm essa ótica existencial. Inclusive, pessoas que nos dirigem. Pensa um pouquinho nisso. Como alguém pode me dirigir se é um ignorante da realidade? Que decisões vai tomar? Mas o mais importante de tudo, você realmente acredita na vida após a morte? Essa pergunta, você tem que construir a resposta com a sua convicção, não é lendo dos livros. Você pode ser que saia nos desdobramentos, você pode ser que veja espíritos, mas você tem que construir para não ser pego de surpresa. A ótica da existência interfere na interpretação daquilo que acontece. E finalmente, cada um de nós tem um maior ou menor discernimento intelectual. Repararam quanta coisa interfere na percepção que nós temos do acontecimento? Mas os acontecimentos, eles são percebidos imediatamente. E às vezes a filtragem é imediata. Então, se eu estou ignorante das minhas emoções, eu estou com raiva. Eu percebo uma cena, eu percebo uma vivência, eu me interajo com alguém com raiva. E não me dou conta que estou com raiva. Ou melhor dizendo, eu me dou conta, mas não percebo o efeito disso. Então, existe a necessidade de trabalharmos as emoções, na experiência da vida, principalmente naquilo que é novo para nós. O que é novo para nós? Por exemplo, quem já fez? Exatamente, tem medo. Mas, de novo, você tem que identificar que você está com medo. Mas medo do quê? De errar? Qual é o problema de eu errar? Entendeu? Então é esse raciocínio que você vai ter que fazer. Qual é o problema de eu errar? Mas a pessoa já reage e diz, não, pelo amor de Deus, eu morro medo. E ela se fecha no círculo de experiências mais imediatas. Qual é o tormento maior dos espíritos em sofrimento? Lá no céu e no inferno. Primeira parte, Kardec vai explicar isso. O tormento dos espíritos infelizes é o quê? As coisas materiais e a consciência sagrada. Eles
Também, mas no livro, no Céu e Inferno, Kardec deixa claro que a duração das penas dos espíritos inferiores é que traz o maior tormento, eles não vê quando vai acabar. Mas a gente entende um pouco disso. Alguém aqui sofre de ansiedade? Né? Você está ansioso por alguma coisa, o negócio não chega nunca, não acaba nunca. Então repara, quantas emoções interferem. Então o espírito, quando ele é um espírito em sofrimento, um espírito sofredor, no sentido que espíritos que estão aprendendo, eles têm uma tremenda necessidade de se apegar ao tempo. Eles contam as horas, mas a hora não passa. A hora não passa. Ou então, ao contrário, nossa, mas já acabou. Eles vivem a hora. Eles vivem essa questão temporal. E por que isso é assim? Porque existe a necessidade da gente, como espírito, de se localizar na experiência que estamos vivendo. Se localizar em que sentido? Ela vai acabar? Vai começar? Veja, é como se eu estivesse num quarto escuro, sem luz. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Oi? Eu fico parado. É a primeira coisa que eu faço o teste. Apaga a luz e de repente, lembra quando apaga a luz e de repente não tem luz nenhuma, não tem nada? Você vai parar. Por que você fica parado? Você não sabe para onde ir. Então o que você faz em seguida? Oi? Antes de tatear. Mas olha só. Você tem um mapa na sua cabeça do seu quarto. Parou a luz. Peraí, aqui está a mesa, aqui está a cama, eu estou aqui. Você pode entrar na cama, perto da cama. Então eu tenho um mapa da cama, eu conheço o território. Na ausência da luz, o território é a imagem que eu tenho do meu quarto. E com a imagem, o que eu faço? Me guiando. Ora, a imagem, o território que nós temos da nossa vida vai ter o mesmo efeito para nós no momento que a gente fechar os nossos olhos. Apagou a luz. Apagou a luz. Para onde eu vou? O que eu faço? Alguém aqui já teve um sonho que estava fora do corpo? E o que a gente fazia fora do corpo? A primeira coisa que você fez? Mãe, e ela olhou para mim e falou, Davi, e aí a gente se reencontrou, eu estava chegando na cama, eu estava com saudade, aí nós nos abraçamos, eu enchia de beijinho naquele chaveiro, você aqueles carinhos que eu fazia na cabeça dela, ela quis saber como é que eu estava morando lá na casa de bênção, estava com bênção, estava mostrando. Cada um de nós tem isso cotidianamente. Ah, não lembro nada. Se você se interessar, você vai lembrar. Mas por que eu falei isso? Quando nós estamos vivendo isso, fora do corpo, muita gente não vai sequer lembrar que existe um centro espírita, que você é um espírito, vai se sentir tonto, atordoado, com medo. Só que isso não é uma coisa que a gente pode falar do que eu vivi para você. Você tem que viver a sua experiência. Pelo teor dela, você tem que pensar assim, peraí, se eu desencarnar é assim que vai desencarnar? Normalmente é assim. Então, prestar atenção sempre nas nossas
nas nossas percepções. Por isso, o ser humano é um ser que acaba escolhendo. A gente já tinha sido orientado em relação a isso, quando cada um de nós se defronta com a ferramenta da caridade para enfrentar os problemas, porque nas convivências, cada um de nós traz imperfeições e comete deslizes. E aí, o instrumento principal vai ser a caridade, para a gente desenvolver uma robustez na alma, para a gente desenvolver uma capacidade de recuperação. Mas por trás disso tem 4 fatores que vão trabalhar essa capacidade da gente sempre se recuperar ou tornar as nossas convivências melhores. Quais são elas? Quando eu tenho medo de perder alguma coisa, eu sinto sofrimento. Certo? Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo de perder aquilo. Certo? Então, o apego é um grande vilão que está assim nessa história toda. Então, do que você tem medo? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Do que você tem medo? Tem medo de perder um filho? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo de perder alguém na família? Do que você tem medo? Então você tem que começar a raciocinar em cima do medo. Por que eu tenho esse medo? Porque o medo gera apego. O apego gera defesa. A defesa não atendida gera frustração. E a frustração gera tumulto, turbulência. Outro fator, depois do medo, do apego, quando eu começo a perceber a minha vida, eu consigo viver essa relação espiritual mais intensa, eu me desapego das situações. Aí eu ganho resistência, eu ganho resiliência. O que é resiliência? Capacidade de viver uma experiência e ela ser dolorosa e você fazer o quê? Se recuperar. Capacidade de viver uma experiência, ela ser difícil, você se recupera. A resiliência atende à saúde que a gente precisa ter na nossa existência. Às vezes a pessoa perde alguém e não se recupera. Quando eu conquisto a resiliência, ou pelo menos vivencio, percebo os apegos e já me desapego, eu abro espaço para quê? Para generosidade, para vontade. Porque o indivíduo ele é generoso quando ele não tem medo de perder. Se você tiver medo de perder, você não consegue ser generoso. Se você tiver medo de sofrer, você não consegue ser generoso. Porque você está preso naquelas emoções e sentimentos. Mas à medida em que você realiza esse processo, você se solta, você se desapega, você se torna resistente. Por isso que viver é muito importante. Muito importante. Você precisa às vezes chegar aos 50 anos para desenvolver resiliência. Então tem que enfrentar a vida. Você conseguindo a resiliência, desenvolvendo um pouco de desapego, abrindo espaço para a generosidade, para a bondade, você começa a sentir paz. Paz do coração. E é a paz do coração que vai fazer essa grande mágica da convivência que a gente, de uma maneira ou de outra, encontra dificuldades em vivenciar. Perceba que toda vez que você está em paz, você viu uma palestra, assistiu alguma coisa, mas é aquela paz momentânea. Não acontece dificuldades. Não quer dizer que não acontece problema. Acontece um problema. Não, sério, deixa assim. Não é? Aquela paz. Então, gente, o maior patrimônio espírita hoje tem para conquistar é paz. E quando o indivíduo desenvolveu a paz para viver com as experiências, sem brigar com elas, paz para viver uma situação sem se exaltar com elas, sem brigar, sem reclamar, você abre espaço para uma coisa que o seu Espírito
chamo lá no Evangelho de paciência. Porque às vezes eu me lembro do Centro Espírita, eu estou tentando ser paciente, mas eu tento tanto ser paciente que eu estou muito paciente. Por quê? A paciência é o resultado da paz. Já pararam para pensar nisso? O indivíduo não pode ser paciente se tiver paz. Então, quando eu conquisto a paz, mas como? Paz porque eu já conheço como eu reajo. Às vezes eu digo assim para minhas crianças: olha, estou ficando irritado. Colabora comigo. Eu ainda não consigo me controlar quando eu fico irritado. Eu vou fazer bobagem, eles vão me arrepender. Colabora comigo, eu estou ficando irritado. Elas olham para mim e elas já sabem. Isso aqui é irritado. Quando você se conhece, você percebe a mudança. E esse é um aspecto, conhecer as suas emoções. Mas tem outro aspecto. Ter o canal de ligação com a esperança. Que os Espíritos falaram das ideias superiores. Todos os dias nós precisamos disso. Todos os dias. Qual é o seu canal? Nesse país que está vivendo assim uma turbulência, não importa quem ganhe, agora importa. Mas você tem que estar em paz. Ou você vai brigar também? Cuidado. Somente lobos caem na armadilha de lobos. Já dizia o Evangelho. Mas ninguém foi chamado aqui a criar tumulto. Foi chamado a criar paz interior. Então, dentro desse processo, né, cada um de nós traz. A perspectiva que uma vez um espírito, numa reunião, comentava com a gente. Ele disse assim, né? Não sei se a gente discutia sobre o amor, aquela questão, e o espírito colocou essa frase assim: amar, meu filho, é uma decisão. Eu confesso a vocês que aquilo me incomodou na hora. Porque a gente normalmente acha que amor é um sentimento, não é? Sentimento de amor. Não é um sentimento. Muito mais que um sentimento. É uma decisão do espírito. E quando o espírito se decide amar, os sentimentos vão se adequar à sua decisão. Perceba, amor, o que isso quer dizer. Mesmo com a convivência difícil, as situações problemas, tome uma decisão. Vou amar. Mas o que é amar? Compreenda isso um pouquinho com mais alcance. E você vai ver que, segundo esse espírito dizia assim, ele falava assim para mim, no caso, ó, no seu caso, amar é cuidar. Ele até ria um pouquinho. Assim. E a gente lê os romances, né? E a gente vê aquelas histórias bonitas, né? Em amor é deslumbrante, né? Paulo de Tarso, né? Jesus, o líder disfarçador, aquele amor que cobra muito dos pecados. Não, no seu caso, amar é cuidar. Cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, cuidar do seu filho, cuidar do estudo, cuidar dos seus sentimentos, cuidar dos seus pensamentos. Oi? E aí, dentro dessa ideia, a gente vai entender que cada um de nós tem recursos pessoais que precisa trabalhar com esses recursos pessoais para poder não cair vítima desse processo. Na verdade, eu vou até passar, já está mais na hora. São três obstáculos que interferem na nossa existência nesse assunto. Cada um de nós, não conhecendo os recursos que tem, não faz. Veja o que eu estou falando. Não adianta, mas um outro impedimento tem a ver com a sintonia. Cada um de nós traz uma tremenda dificuldade no início de se sintonizar com ideias elevadas, por hábitos, por uma questão de passado improdutivo. Você chega na casa espírita, começa a pensar um monte de coisa, um hábito que não é desenvolvido no dia a dia.
também cada um de nós pode ter trazido uma certa restrição. Uma restrição na interação. O que é isso? Eu sou tão acostumado a ser atendido no passado, fizeram tantas vezes a minha vontade, que eu me tornei um indivíduo caprichoso, voluntarioso, cheio de manias. É mais fácil identificar isso quando a gente pega crianças. Na evangelização, por exemplo, tem uns que são bastante voluntariosos, que indicam espíritos que têm um padrão mental enrijecido, para precisar de grandes experiências dolorosas, não no sentido de passar a vida sofrendo, não, choques. Os choques acordam a gente, sacode as ideias. Você começa a perceber que você pode fazer algo diferente. Então, esses três elementos, quando você entra na casa espírita, você é convidado a desenvolver. Trabalhando. Você tem que trabalhar. Sem trabalho, você não descobre a vocação. Mais do que isso, você tem que se sintonizar sempre com algo melhor em tudo. É um hábito. Para que quando você desencarna, você repetir o mesmo processo, você não acha nada demais. E finalmente, compreender que a interação é a abertura para crescer. Uma vez que isso é conquistado, uma vez que isso é conseguido, cada um de nós traz uma experiência inicial. E aí, eu quero fazer um convite aí para vocês, para experimentar isso aí. Eu falei várias coisas aqui, mas de tudo que eu falei, existem duas ferramentas que o espírita precisa conquistar e desenvolver no seu cotidiano. Uma delas é você sair desse mundo mental cotidiano que você vivencia. Como você faz isso? Oração. Tem que rezar. Mais do que você está habituado. Ah, mas o resto do dia, toda semana a gente vai fazer o evangelho. Não. Cria um hábito de oração. Mas não fica fazendo assim. Senhor, tira isso de mim, tira aquilo do meu filho, tira um monte dessas. Não. Rezar é uma busca. Eu estou no sentido de falta. Eu tenho fome de Deus. Então você vai e pede. Afinal de contas, se eu não pedir, ele não responde. Eu não sinto que ele responde. Então a oração é para você pedir, para encontrar-se com isso. Você sairá desses círculos de pensamentos habituais. E o segundo mecanismo é a meditação. O hábito da meditação vai fazer você sair do contato do corpo. Você vai sair e o primeiro contato vai ser com você. Então na meditação você vai ouvir 1000 coisas, 1000 pensamentos, 1000 ideias. Persiste. Depois de um tempo, você saindo dessas ideias, desse mecanismo habitual, que são seus pensamentos habituais, você vai ter uma experiência única, que é a experiência de contato com a realidade espiritual que você carrega. Então, quando você estudar o Espiritismo, essas duas coisas você tem que fazer. Leia a obra de Kardec, leia o livro dos Espíritos, leia as mensagens, mas leia uma frase, por exemplo, amar é uma decisão. Feche seus olhos. Entra nesse processo. E deixa essa frase permanecer na sua memória, na sua mente. Veja os desdobramentos dela. Acompanhe a ideia. Traga ela para você. Trabalhe essa ideia dentro da sua cabecinha. O que é amar? Eu amo. Sem culpa, nem se sentindo responsável. Apenas experimentando a experiência. Esses dois mecanismos, eles respondem por fazer você sair desse círculo e por fazer você viver essa experiência vibratória. Para terminar, eu vou colocar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro.
Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.